Versículo 34, Marcos capítulo 6. Ao desembarcar, viu Jesus o que, gente? Uma grande multidão, e compadeceu-se deles, porque eles eram como ovelhas que não têm pastor, e passou a ensinar-lhes muitas coisas. Em declinando a tarde, vieram os discípulos a Jesus e lhe disseram: é deserto este lugar, e já avançada a hora, despede-os para que, passando pelos campos ao redor e pelas aldeias, comprem para si o que comer. É impressionante como duas pessoas podem olhar a mesma coisa e uma enxergar algo positivo e outra enxergar algo negativo. É impressionante como os olhos do ser humano é uma coisa fora de sério. Então você vê, Jesus olhou para aquela multidão e teve daquele povo compaixão. Ele falou: poxa, esse povo está sofrendo. Esse povo parece ovelha que não tem pastor. Então deixa eu ficar aqui, deixa eu ensinar a eles o que fazer a partir de agora. Ou seja, Jesus estava enxergando naquele povo uma oportunidade de fazer alguma coisa extraordinária. Os discípulos chegaram, olharam para o mesmo povo e para a mesma multidão, mas olha o que eles falaram para Jesus: mestre, esse lugar é deserto. Olha, a hora já está avançada, vamos despedir o povo logo, porque daí eles vão pelas vizinhanças e eles mesmos compram o que comer. Então olha a diferença da visão de Jesus para a visão dos discípulos. Jesus enxergando uma maneira de fazer um novo milagre e mostrar que ele era o Filho de Deus, e os discípulos só enxergando dificuldades, enxergando o deserto. O deserto é lugar seco, deserto é lugar onde não tem nada, você não encontra oportunidade no deserto, a coisa no deserto cada vez vai de mal a pior. Olhando para o horário, está ficando tarde. Então, se a gente for olhar com os olhos naturais a atual situação do nosso Brasil, a atual situação da nossa nação, você tem duas maneiras de olhar para ela: com os seus olhos ou com os olhos de Deus, com os olhos da fé. Quando nós olhamos com os nossos olhos, o que nós vemos no Brasil? Qual é o retrato do Brasil? Nós estamos vendo um deserto, nós estamos vendo uma terra seca, uma terra onde ninguém mais quer investir, uma terra onde o índice de desemprego não para de subir, uma terra onde há uma crise política, uma vergonha. O nosso Brasil é uma vergonha no mundo todo, uma crise social, uma crise financeira. Ou seja, o Brasil está afundando um deserto. Tarde demais, vamos dizer assim, para investir numa nação como a nossa. Mas quando nós olhamos com os olhos de Deus, o que nós enxergamos? Opa, alguém gritou aí: oportunidade. Você enxerga oportunidade. Eu já cansei de pegar testemunhos aqui, eu tenho profetizado toda segunda-feira e Deus tem abençoado. Que nessa época de crise, gente lá fora está falindo e está abençoando gente aqui de dentro. Porque está falindo lá fora e está entregando na mão de gente aqui dentro de bandeja uma empresa. E você, com a bênção de Deus, vai arrebentar lá. Então não há melhor época para Deus agir na vida do povo dele do que uma época de crise. Desde que você não enxergue um deserto, desde que você não enxergue que é tarde demais, muito pelo contrário, desde que você enxergue como Jesus: espera lá, esse é o meu momento, é a minha vez, é agora que eu vou mostrar que Deus é comigo. É agora que todo mundo que me critica por causa da minha fé vão ter que me engolir e vão ter que reconhecer que o meu Deus é grande e que a minha fé não é fajuta. Amém? Os discípulos ainda quiseram dar um conselho para Jesus, né? Jesus despede a multidão, só tem um jeito. Deixa eu trazer uma solução aqui para o Senhor Jesus: manda o povo embora, porque a coisa vai ficar feia daqui a pouco, vai escurecer, esse povo está com fome, da onde que a gente vai tirar comida para alimentar todo mundo? Aí Jesus continua, se você quiser continuar lendo comigo. Porém ele lhes respondeu: dai-lhes vós mesmos de comer. E disseram-lhe: iremos comprar 200 denários de pão para lhes dar de comer? Olha só, eles olhando a dificuldade e Jesus olhando a oportunidade. Dá-lhes vós mesmos de comer. Vai despedir o povo uma ova, negativo. Vocês vão dar para eles de comer.
Ou seja, vocês acreditam em mim, então acreditem em vocês também. Vocês têm potencial para mudar a vida deste povo. Vocês já aprenderam comigo como é que faz milagres. Vocês estão comigo todos os dias. Vão fazer alguma coisa por essa gente. E mais uma vez eles olhando com os olhos negativos. Vem cá, então a gente vai ter que comprar 200 denários de pão para dar um pedacinho para cada pessoa? 200 denários, um denário é um dia de trabalho. Ou seja, 200 dias de trabalho ainda seria pouquinho perto da necessidade de tanta gente. Olha a incredulidade dos discípulos, olha a visão deles. E quantas vezes nós pegamos pessoas aqui, ou você se pega falando assim: poxa, meu Deus, quem dera se eu tivesse um pouquinho mais de condição. É ou não é? Um pouquinho mais de dinheiro, um pouquinho mais de estudo, um pouquinho mais de oportunidade, um pouquinho mais de pessoas torcendo por mim. Se eu tivesse um pouquinho mais de força, um pouquinho mais de inteligência, se o meu currículo fosse um pouquinho melhor, se a minha carteira de trabalho não tivesse tão suja, se eu tivesse um pouquinho mais de qualquer coisa que seja, de recurso, de oportunidade, de faturamento, de cliente, de lucro, de contrato, sempre ela está esperando um pouquinho a mais dos homens e parece que esperando um pouquinho a menos de Deus. Por isso que o primeiro passo para uma pessoa prosperar com Deus, é ela não medir a sua condição, porque com muito ou com pouco, quem vai fazer o milagre é Deus. Com muito ou com pouco, quem vai multiplicar é a mão dele, não é a sua. Amém, gente? Então, olha só, dai vós mesmos de comer. Mas vem cá, mestre, com 200 denários ainda assim seria pouco para a gente dar um pedacinho de pão para cada um dessas pessoas que estão famintas? E Jesus continua, se você quiser ler, versículo 38. E ele lhes disse: quantos pães tendes? Ide ver. E sabendo eles, responderam: 5 pães e 2 peixes. E então lhes ordenou que todos se assentassem em grupos sobre a relva verde, e o fizeram repartindo-se em grupos de 100 em 100 e de 50 em 50. E tomando ele os 5 pães e os 2 peixes, fez o que, gente? Erguendo os olhos ao céu, os abençoou e partindo os pães deu aos discípulos para que eles distribuíssem. E por todos repartiu também 2 peixes. Agora leia esse versículo 42 em voz alta. Todos comeram e se fartaram. E ainda recolheram 12 cestos cheios de pedaços de pão e peixe. Diga graças a Deus. Olha como começa o processo da prosperidade. Quais são as etapas para uma pessoa prosperar? Primeiro, ela tem que começar a enxergar as coisas de uma maneira diferente. Ao invés de enxergar o deserto, ela tem que enxergar uma oportunidade. Segundo, ela não tem que olhar para o seu recurso, porque ainda que seja pequenininho diante do tamanho do problema, o milagre vai vir das mãos de quem? De Deus. Terceiro, Jesus mandou o povo se assentar. Você já notou que quando você senta, você tem uma sensação do quê? De relaxamento, de tranquilidade. Por isso tem gente que já está tem gente que já está no seio de Abraão agora. Mas é verdade. Você senta, pode ver, você está numa correria para lá e para cá. Cada que o povo fala: meu Deus, eu tenho que sentar um pouco, tenho que parar aqui, senão a coisa não vai ir. Você senta, parece que a poeira baixa. Então, quando Jesus disse: mande o povo sentar, ele estava dizendo o seguinte: vamos deixar a ansiedade de um lado, o povo do outro. Vamos deixar o desespero. Então, se o primeiro passo é a maneira que você enxerga as coisas, o segundo passo, não dependa só do seu recurso, ainda que seja um pouquinho. O terceiro é: meu amigo, coloque a cabeça no lugar. Você não vai conseguir resolver nada desesperado. Quando você vem aqui na igreja, você está sentando para ouvir a voz de Deus. Por isso não tenha pressa de sair da igreja. Cada minuto aqui é precioso. Amém? Depois que o povo estava sentado, aí Jesus disse assim: organize em grupos de 100 em 100 e de 50 em 50. Olha Jesus ensinando como administrar, como organizar uma coisa. Não adianta, porque se todo mundo vê comida, vai ser um alvoroço. Então vamos separar grupos de 100, grupos de 50, e vai colocando alguém para cuidar desses grupos aí. Então, para
que Deus venha abençoar a vida de uma pessoa, primeiro a pessoa tem que organizar a sua vida. Você vê que tem pessoas que ela acorda todos os dias e ela nem sabe o que ela vai fazer aquele dia. O dia dela vai sendo tocado pela barriga. É verdade. Deixa a vida me levar. Ela acorda, ela não sabe o que ela tem que resolver, o que ela tem que cobrar, o que ela tem que comprar, o que ela tem que vender, o que ela tem que organizar. Ela não sabe nada. Ela acorda um dia dela e fala: meu Deus, eu entrego esse dia em suas mãos. Aí Deus fala: pô, você coloca a caixinha, uma bomba na minha mão, uma granada, tira o pininho e quer que eu segure? É verdade. Então o que é organizar? Pera lá, eu acordei cedo, o que eu tenho que resolver hoje? Se eu não sei o que eu tenho que fazer aquele dia, o que adianta eu colocar nas mãos de Deus um dia que eu não sei o que eu tenho que resolver? Pera lá, aonde que eu tenho que ir? Qual cliente que eu tenho que visitar? O que é prioridade nesse dia? O que é mais importante e o que é menos importante? Deixa eu ver tudo que eu tenho que fazer. Esse cliente aqui eu tenho que visitar, aquele lá eu tenho que ligar para fazer um trabalho pós-venda. Olha, eu tenho que fazer aquela negociação, eu tenho que ir lá no banco, eu tenho que fazer isso, tenho que fazer aquilo. Então eu já sei o que eu tenho que fazer aquele dia. Eu já organizei meu dia, me assentei, fiz a poeira baixar, ansiedade de um lado, desespero do outro, organizei meu dia e aí sim coloquei nas mãos de quem? Aí vem o outro passo, Jesus pegando o seu pouquinho recurso e apresentando a quem? Tem gente que não aprendeu ainda a contar com os céus. Você aprendeu a contar com o gerente, você aprendeu a contar com o padrinho, você aprendeu a contar com o amigo, com o marido, com a esposa, com o fulano, com o beltrano, mas não aprendeu a contar com os céus. Jesus olhando para cima e levantando os pães e peixes, é ele dizendo assim: olha, eu conto com os céus, eu não conto com a minha capacidade, eu conto com o meu Pai, com o meu Senhor. Então quando você conta com os céus, o seu pouquinho recurso se torna uma potência nas mãos de Deus, e Ele vai fazer surgir algo grande desse pouquinho. Então pare de reclamar da vida, pare de ficar dizendo que a coisa está difícil. Deus sabe que está difícil, Ele sabe de tudo, meu amigo. Mas se você continuar falando que está difícil, vai ficar mais ainda. Então pare de reclamar, pare de olhar para baixo, comece a olhar para onde? Para cima. Pare de andar cabisbaixo e comece a olhar para o céu e dizer: meu Deus, olha, eu creio na tua palavra, vai dar certo em nome de Jesus. E esses 5 pães e 2 peixes vão ser multiplicados. Porque você leu aí comigo que quando Jesus levantou os pães e peixes, o milagre começou na mão dele, não na mão dos discípulos. Depois ele deu para os discípulos e falou: agora vai lá e sirva o povo. Já está tudo organizado, todo mundo sentadinho, cada grupo no seu grupo, vá lá e sirva o povo. Então eles começaram, repartia o pão, quando olhava para a mão, o pão estava do tamanho normal. Partia no meio, olhava para a mão, estava do tamanho normal. E foi multiplicando, serviu todo mundo e ainda sobraram 12 cestos cheios. Em outras palavras, os discípulos ficaram tão espantados com aquilo, porque eles já tinham visto milagres, mas nunca um milagre desse nível. Eles nunca tinham visto o impossível de perto. Eles ficaram pasmos, boquiabertos, espantados com a grandeza, a glória de Deus se manifestando naquele lugar. E é isso que vai acontecer na sua vida.